Olá a todos, continuaremos a nossa aula sobre interfaces gráficas, onde abordaremos agora o Canvas. O Canvas permite a exibição e edição de gráficos estruturados 2D. Esses elementos gráficos, também conhecidos como itens, são introduzidos usando os métodos, geralmente neste padrão, create alguma coisa, passando seus parâmetros, onde essa coisa, esse tipo, pode ser um arco, um bitmap, uma imagem, uma linha, um oval. Um oval pode ser um círculo ou uma elipse, polígonos, retângulos, texto e uma janela, onde nessa janela você pode colocar qualquer componente. Então, tá aqui este é um exemplo para a gente ter uma noção. Então, criamos o Canvas, né? Como não falamos quem é o pai, automaticamente a aplicação. Posicionamos o Canvas, criamos uma elipse. Geralmente, pessoal, no create alguma coisa, nós temos os dois primeiros parâmetros, são as coordenadas. Pode ser que eu tenha mais de uma coordenada, como é o caso aqui da elipse. Pode ser que eu tenha só uma única coordenada xy. Posso ter várias e várias coordenadas xy, 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 quantas sejam necessárias, dependendo do que você quer criar. Então, aqui no oval eu preciso apenas da primeira, 1 até 200, 100, 1 é mais ou menos bem aqui, 200 no x, 100 no y, mais ou menos aqui, e aqui nós criamos a nossa oval. Veja que a linha de borda é azul, a largura da linha são 5 pixels e a parte interna é preenchida com vermelho. Em seguida nós criamos o botão, cujo texto é TK Canvas, está aqui. Criamos uma janela, Create Window, ela está na posição 10 no X e 120 no Y. E dentro dessa janela nós botamos o item botão, que foi criado aqui anteriormente. E ele estará alinhado a oeste, na esquerda. Então está aqui dentro da nossa janelinha. Já o Create Line, eu posso ter uma linha com quantos pontos eu quiser. Então veja, XY, 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 XY. Quantos você for necessário. Então está 100 no X, 0 no Y. 100 no X, 0 no Y. A próxima coordenada está no 120, 30. 120, 30. 120 no X, 30 no Y. Depois 50 no X, 60 no Y. Depois nós temos o 100 no X, na mesma linha desse daqui, né? E 200 no Y, mais abaixo. E essa linha tem a cor preta e a largura dela são de 2 pixels. Próximo, Create Rectangle, onde eu preciso passar apenas dois pares, XY, XY, 40 a 150, 40, 150. E o próximo, 100, 100, 200. Então está aqui o nosso retângulo. Ele é preenchido com branco. Depois nós carregamos uma imagem, você pode carregar uma imagem que você quiser. Então carregamos aqui a imagem python.png, ela está na mesma pasta que o projeto que está sendo executado. Utilizamos essa classe photoimage, pesquisem, e essa classe abre este arquivo e entrega este objeto para a gente. Canvas.createImage, passamos a coordenada xy, passamos o phimage e dizemos que ele está alinhado a noroeste. Então, está aqui a nossa figura. Temos aqui canvas.config scroll region. Scroll region é a região que eu vou utilizar para criar meu sistema de coordenada. Então, quem é o nosso sistema de coordenadas? Eu estou passando canvas.bbox. Bbox significa bound box, ou a maior caixa envolvedora, ou a caixa de sapato que melhor se ajusta a todo o que foi desenhado. Ou seja, vai aqui de 00 até alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Então, nosso sistema de coordenadas vai de 0 até alguma coisa e de 0 até alguma coisa. Mas essa scroll region você poderia botar, não necessariamente é o mesmo sistema de coordenadas aqui do Canvas. Você pode dizer que é de, por exemplo, menos 1000 a mais 1000 e de mais 200 a menos 200. O sistema de coordenadas é você que vai utilizar de acordo com a sua necessidade. É você que define.
Uma coisa que é importante, pessoal, toda vez que você criar uma imagem, veja que eu abri uma imagem aqui, criei um objeto que conseguiu traduzir essa imagem, associei essa imagem ao parâmetro image, porém, principalmente se você trabalhar com mais de uma imagem, é interessante que você utilize essa variável aqui, canvas.image, e passe o seu image. Por que isso? Porque pode ocorrer, tem um pequeno bug aí no TK, que se você não informar, pode ser que algumas imagens não sejam exibidas dentro do seu canvas, certo? Então é interessante que você faça essa atribuição. Aqui, canvas cliente arc, vamos criar um arco que está na posição 150 no X, 90 no Y, 150 no X, 90 no Y, tá bem aqui. E o outro ponto é 250 no X, 250 no X, 190 no Y, um pouquinho mais abaixo, ou seja, está aqui dentro dessa região. O ângulo de início é 30 graus, então 30 graus daqui para cá, e termina 60 graus mais à frente. 60 graus mais à frente, ou seja, 30 mais 60 terminou em 90, né? Começa aqui e termina aqui. A cor da forma da borda é verde, a cor interna é laranja. Também podemos criar texto na posição 200 no X e 35 no Y. Colocaremos o texto chamado texto barra nova linha texto, texto barra nova linha texto, cuja fonte é Arial 22. Todos os métodos create item têm como primeiros argumentos a coordenada xy. Os itens oval e retângulo requerem mais de um par de coordenadas para delimitar a extensão, que nós chamamos de caixa envolvente ou a bounding box. Os itens line e polygon podem ser seguidos por outros pares de coordenadas que especificam os demais vértices, quantos vértices você quiser. As coordenadas referem-se ao sistema de coordenada próprio, que pode ser diferente do da janela. Então, quando você utilizar o parâmetro scroll area, significa que você tem que informar o menor x, menor y, maior x, maior y. Por exemplo, se você disser que o menor x é 200 e o maior x é menos 200, significa que você vai trocar o sentido. Cresce nessa direção e diminui nessa direção. Então você é que vai definir se você quer que o seu sistema de coordenadas seja para cima ou para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se vai de 0 a 2000 ou de menos 2000 a 100, você é que define, é de acordo com a sua necessidade. Então, para obter as coordenadas dos canvas dadas as coordenadas da janela, usa-se os métodos canvas x, onde você passará o x, e o canvas y, onde você passará o y. Todo item de canvas tem um identificador numérico, é um número que está associado àquele item que você criou, e é retornado no método create alguma coisa. Veja que eu fiz aqui create oval, aqui retorna um numérico que vai me identificar esta oval. Todo create aqui tem um novo ID associado. Eu não precisei fazer nada com esses objetos posteriormente, então não precisei armazená-lo. Mas se eu quisesse, por exemplo, mudar a cor interna disso daqui, eu precisaria saber qual é o ID dele, ou então a tag, que nós veremos já já para que serve. Também pode se associar tags, que são etiquetas. Também são identificadores, que ao invés de ser numérico, seria um identificador no modo texto. Usa-se a opção tags, recebe as tags que você quiser, onde essas tags pode ser uma string ou uma tupla com várias strings. Ou seja, você pode passar uma única string ou um conjunto de strings, que vai formar uma única tag. Uma tag pode estar associada a mais de um item. Imagine que você tem vários itens que formam um item maior. Imagine um robô que tem uma cabeça, braço direito, braço esquerdo, pescoço, tronco, perna esquerda, perna direita. Então você poderia botar para todos esses que eu acabei de falar a tag robô. Então quando você quisesse movimentar o robô inteiro de um canto para outro, você não precisaria movimenta braço, movimenta cabeça, pescoço, tronco. Não, você só dizia assim, movimenta robô, todo robô inteiro que está com aquela tag se movimentaria
de uma única vez. O identificador all refere-se a todos os itens que foram inseridos no canvas, que foram criados nesse canvas. O identificador current, ele identifica apenas aquele que está sobre o cursor do mouse. E aí, utilizando as funções de callback de canvas, nós podemos alterar as propriedades daquele item que foi clicado. Você pode utilizar o current para trabalhar apenas com aquele que foi clicado, ou também pode utilizar uma ID ou uma tag para referir a um determinado elemento de forma específica. E all, caso você queira a informação de todos, queira manipular todos ao mesmo tempo. O método itemConfig, nós podemos passar o ID, o numérico, ou a tag, a string, ou a tupla, para alterar opções dos itens que você quer. O tag bind, onde você passa o ID ou a tag, um padrão e a função de callback. Neste caso, ela associa uma função de callback a uma string padrão para chamar determinados eventos sobre esses itens. O delete ID ou tag remove o elemento do canvas. O move ID ou tag dx dy translada tantas unidades em x, tantas unidades em y. O coords, quando passamos o ID ou tag e passamos as coordenadas x1, y1, x2, y2 e assim sucessivamente, altera as coordenadas do item. O coord itens, se você não informar as coordenadas, ele vai entender que você quer saber quais são essas coordenadas do item. O bbox, onde você informa aqui um conjunto de várias coordenadas. Veja que quando tiver aqui um asterisco, é porque tem várias indefinidas, quantas sejam necessárias. Você, coordenador, pode botar 1, nenhum, 10, 10 mil, 10 milhões, fique à vontade, é indefinido de acordo com a sua necessidade. Então, retorna uma tupla com a caixa envolvedora dessas coordenadas. Então, se você quer saber qual é a região que está todos aqueles itens que você informou aqui nessas coordenadas, então o bbox vai retornar essa tupla xy, que envolve todas essas coordenadas. O item cget, onde nós passamos o ID ou a tag, e a opção retorna o valor da opção dada no item. Essa opção é o parâmetro daquele item que você quer identificar, que você quer saber o que tem lá dentro. Temos aqui o canvas, ajustamos ele na tela. Temos três funções: nova linha, estende linha, fecha linha, onde nós estamos fazendo aqui um bind, uma associação desse meu identificador button 1 com a função nova linha. Toda vez que eu pressionar o botão 1 do mouse, nós criaremos uma nova linha com esta função. Já já vamos entender como é que ela funciona. Toda vez que pressionamos o botão 1 do mouse e movimentamos com o botão pressionado, nós chamaremos a função estende linha. E toda vez que eu tiver com o botão 1 do mouse pressionado e soltar o botão, nós chamaremos a função fecha linha. A função nova linha, ela está associada a um evento, onde nós saberemos quem é x, quem é y, passando aqui canvas.canvasx e passando o evento. Veja que essa função canvasx vai traduzir a coordenada x da janela para a coordenada do seu sistema de coordenadas que você criou lá na função scroll area. Ok? Nós vimos que a função scroll area define o sistema de coordenadas. Você pode dizer de menos 1000 a mais 5000, de 0 a 1 milhão. Então, aquela posição da janela está associada com esse seu sistema de coordenadas aqui que você criou no scroll area. Então, aqui eu peguei o x da janela e essa função vai traduzir para o seu sistema de coordenadas e armazenar aqui. Da mesma forma vai acontecer com y. Temos aqui também Canvas Create Line, onde nós passaremos x inicial, x final, x inicial, x final. Professor, mas x, x, y, y não vai gerar um ponto? Exatamente. Por quê? Porque aqui estou criando uma nova linha a partir do primeiro ponto.
Quando eu deixar o botão pressionado e movimentar, aí sim eu continuo já chamando aqui estende linha. Aí eu vou para o segundo ponto, terceiro ponto, quarto, quinto e assim sucessivamente, enquanto eu não soltar o botão esquerdo do mouse. Bem, então quando eu pressionar e movimentar, nós chamaremos a função estende linha, onde teremos os novos pontos. E aí, muito parecido com o anterior, pegaremos esses novos pontos e adicionaremos veja, eu estou chamando aqui canvas.chords de quem? Do item corrente, aquele que está sob o ponteiro do mouse, certo? Então, aqui tem um conjunto de coordenadas e essa coordenada eu vou acrescentar esses x, y que acabaram de ser movimentados, né? E aqui eu estou dizendo canvas.chords do corrente adiciona esse cara, ou seja, pega os anteriores e acrescenta mais xy. E aqui eu atualizo. E faço isso com o próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto. Vou crescendo essa lista de pontos até que eu solte o botão do mouse. Quando soltar o botão do mouse, aí sim eu vou chamar quem? O release, o fecha linha. E o fecha linha eu vou dizer assim, olha, canvas.item configure no elemento corrente, agora que está sob o mouse, eu vou dizer o seguinte, a tag dela é uma tupla vazia, ou seja, não tem mais nada para acrescentar aqui, né? Pronto, e aqui nós criaremos o nosso elemento com não sei quantos pontos aqui, enquanto não soltar o botão do mouse. O exemplo 22 é a continuação do exemplo 21, só que acrescentando mais recursos, onde nós temos aqui agora o botão 3 do mouse. O botão 3 é o botão da direita. Então, quando eu pressionar o botão da direita, significa que eu quero selecionar a linha que está sob o mouse. Quando pressionar e movimentar o botão 3, chamaremos o método movelinha. Significa que eu quero pegar aquilo que está embaixo do botão do mouse e trazer para algum canto. E quando eu soltar o botão do mouse, significa que eu parei a movimentação deste objeto. Então, botão 3 release, chamaremos o deseleciona linha. Quem é o método seleciona linha? Nós temos aqui x0 e y0, é como se fosse variáveis globais. Para que isso? Para eu poder utilizar em outras funções. Então, está aqui x0 e y0, vamos receber o xy traduzido para o nosso sistema de coordenadas. E aqui, canvas item configure, onde nós estamos configurando aquele que está embaixo do mouse. Essa aqui é a nossa tag. E eu vou dizer o seguinte, olha, esse elemento vai se chamar agora céu. Então, essa aqui é a tag que eu estou atribuindo àquela criatura que acabou de ser clicada com o botão direito do mouse. Quando pressionamos e deslizamos, nós vamos utilizar esse x, x0 e y0 globais e vamos criar um novo ponto. Esse novo ponto vai ser a nova coordenada xy traduzida para o nosso sistema de coordenadas. Então, esses daqui são os pontos anteriores, esses daqui são os novos pontos. Nós iremos mover aquele que foi selecionado e vamos deslocar tantas unidades em x e tantas unidades em y. Por exemplo, se aqui eu estava no 10 no x e foi para o 30, então 30 menos 10, 20, significa que nós vamos deslocar 20 unidades em direção x. A mesma coisa acontece com o y. Depois que nós deslocarmos, nós atualizaremos o x0, porque não é mais o ponto inicial. O novo ponto deles aqui, eles estão ancorados agora em x1, y1. E o deseleciona significa que naquele elemento que foi selecionado bem aqui em cima, cuja tag é cell, nós diremos, olha, as tags agora são uma tupla vazia, ou seja, não tem mais nada para fazer aqui com este elemento. E para finalizar, temos o scroll bar. O scroll bar são barras de deslocamento, né, de rolamento, quando a gente insere mais elementos do que a área visível, né? Então a gente pode deslocar para poder visualizar o restante do que foi criado. O scroll bar nós podemos utilizar em diversos componentes. Os mais usados são canvas, um text, list box e numa entry. Uma barra de deslocamento horizontal funciona chamando
método xView. Se você quiser na vertical, é só chamar o YView. Então, horizontal, XView, vertical, YView, do componente associado. Isto é feito configurando a opção Command da barra. Vamos já entender no exemplo. Por outro lado, sempre que uma visão do componente muda, a barra de rolamento precisa ser alterada. Isto é feito configurando a opção X Scroll Command ou Y Scroll Command do componente ao método set da barra. Você pode, por exemplo, se eu movimentar a barra, você vai movimentar o desenho. Mas também você pode movimentar o desenho. Se você movimentar o desenho, você tem que atualizar a barra. Ou seja, se eu modifico esse, eu informo esse. Se eu modifico esse, eu tenho que informar esse daqui. Eu tenho aqui uma list box. Essa list box tem os números que vão de 0 até 99. Essa list box está à esquerda. Ela é possível redimensionar e vai preencher tanto em X quanto em Y. Criamos o nosso scroll bar. Pegamos esse scroll bar. Dissemos que ele está à direita. Está aqui ele. E vai preencher apenas em Y. Certo? Quando eu redimensionar, ele só vai acompanhar o redimensionamento em Y. E aqui nós temos scroll.configure command lbox view. Ou seja, quando eu, por exemplo, deixar aqui meu cursor do teclado bem aqui piscando e eu for descendo, à medida que eu for descendo, eu tenho que atualizar o meu scrollzinho aqui. E também tenho aqui listbox configure. Quando eu modificar, ela tem que entender o seguinte: presta atenção no Y scroll do meu scroll. Então veja que aqui eu estou pegando o valor que está, qual é a posição que está aqui e passando para esta informação aqui para que ele exiba o posicionamento correto. E aqui o que é que eu fiz? Peguei de 0 até 99 e inseri nessa list box. Então é isso, pessoal. Não é tudo de TK, certo? Existem muitos outros recursos, não dá para eu... Vocês viram que poucos recursos eu demorei 4 aulas para finalizar, né? Mas ainda tem muito mais recursos, muito mais parâmetros. E eu recomendo que vocês estudem, procurem novas fontes, né? Fiquem à vontade. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.